O Ministério Público Estadual ajuizou no dia 7 de julho a ação civil pública de responsabilidade por atos de improbidade administrativa com pedido de ressarcimento de danos materiais causados ao erário na construção da nova sede da Câmara Municipal de Alto Araguaia. Foram denunciados os vereadores Gustavo Melo, Vander Alques de Castro, a empresa construtora Mesquita Coelho Limitada, seus sócios e mais 11 pessoas envolvidas em fraudes na construção da nova sede do Poder Legislativo de Alto Araguaia. O promotor de justiça, João Batista de Oliveira, fala das razões que levaram o Ministério Público Estadual a tomar esta decisão. Bem, foi tomada essa decisão em virtude do inquérito civil público que foi instaurado, que tramitou por um longo período e foram aí constatadas diversas irregularidades e o Ministério Público chegou à conclusão de que essas pessoas foram as responsáveis pela prática de atos de improbidade que alguns feriram os princípios da administração pública e outros causaram dano ao erário municipal e teve outros ainda que se enriqueceram ilicitamente. O que pede o Ministério Público Estadual na ação? Bem, pede clara responsabilização daqueles que deram causa a esses atos de improbidade que foram praticados. Há uma série de responsabilizações na esfera da improbidade administrativa, que desde a reparação do dano, a possibilidade de tornarem-se inelegíveis por um prazo até 8 anos, de pagarem multa pela prática de seus atos, deixarem de contratar com a administração pública, além da iniciativa criminal também, porque o Ministério Público, ao encerrar essa fase civil, encaminhou cópia do procedimento integral para o colega da esfera criminal e ainda também encaminhou para a comarca, a Promotoria de Justiça da área da improbidade, da área da probidade de Barra do Garças, uma vez que o sócio da empresa tem também indícios de que ele estaria praticando irregularidades, uma vez que é prefeito da cidade de Torixoréu e estava à frente da execução dessa obra enquanto representante da empresa. Na ação, o promotor de justiça João Batista de Oliveira demonstra com riqueza de detalhes as irregularidades promovidas desde a licitação fraudulenta à compra de materiais superfaturados e afirma não ter dúvidas que foi montado um esquema de corrupção para lesar os cofres da Câmara Municipal. O Ministério Público não tem dúvida alguma de que isso ocorreu. Desde a fase interna do procedimento licitatório, em que se deixou de elencar diversos itens necessários para uma obra dessa natureza, que é servir como casa do povo de Alto Araguaia, desde do seu início na fase de execução e agora na fase que estava por concluir, isso tem indícios suficientes e elementos probatórios contidos nos autos que deixam a convicção do Ministério Público certa e clara de que houve sim uma organização para fraudar esse procedimento licitatório e causar prejuízo ao erário. Qual o valor do prejuízo do município de Alto Araguaia? Olha, o prejuízo ele além daquele que o Ministério Público colocou na ação, pedindo um ressarcimento aí da ordem de R$1 milhão, nós temos o prejuízo moral que nós trazemos à nossa população da região, que é uma obra dessa envergadura, que nós teríamos aqui a possibilidade da população estar frequentando já há muitos anos a Casa do Povo, os vereadores trabalhando com dignidade. Então nós não podemos mensurar isso agora. O Ministério Público pediu o ressarcimento desse valor que foi dado como prejuízo e ainda pediu uma indenização por dano moral difuso praticado por esses atos irregulares. Então o Ministério Público ao final pediu
essa reparação do dano e pediu aí, para fazer face a essa reparação, o bloqueio e a interdição de bens daqueles que deram prejuízo e se enriqueceram ilicitamente. Na denúncia, o Ministério Público Estadual afirma que, durante as investigações, tomou conhecimento da participação do ex-deputado José Riva. Perguntamos ao promotor onde entra a participação de Riva nessa história. Na realidade, o deputado José Riva, como liderança do mesmo partido daqueles que atuaram naquela ocasião, que foi o então presidente da Câmara, juntamente com o sócio da empresa, Mesquita, que posteriormente assumiu a gestão do município de Torixoréu, eram do mesmo grupo político e a licitação, ao que tudo indica, foi direcionada para membros desse grupo político administrar e depois poder se apropriar dessa verba e causar prejuízo ao erário municipal. Os denunciados, casos, por exemplo, dos vereadores Gustavo Melo e Wander Alckmin de Castro, poderão ficar inelegíveis e perder seus cargos no futuro? Poderão com certeza. Nós temos agora na fase inicial de uma ação, essa ação foi proposta, as pessoas, nós temos que ter sobriedade e responsabilidade em indicar esses pontos, as pessoas terão oportunidade de se defender, elas serão notificadas agora, terão possibilidade de se defender através de advogado, exercendo contraditório, ampla defesa, e ao final, caso sejam condenados, poderão sim perder os seus cargos, poderão tornar-se inelegíveis em se confirmando aquilo que o Ministério Público está apontando na ação através da sua petição inicial. Após ouvir o promotor de justiça, procuramos 2 vereadores responsáveis pela execução da obra. Gustavo Melo, presidente da Câmara em 2010 e responsável pela licitação da obra. Wander Alckmin de Castro, que assumiu o comando da Câmara em 2011 e deu sequência na obra. Por telefone, Gustavo Melo afirmou que não iria se pronunciar sobre o assunto. Ouça o que ele nos disse. Eu quero fazer uma matéria contigo. Matéria de quê? É sobre aquela denúncia do Ministério Público. Não, eu só vou pronunciar depois que todo mundo falar. Eu não fui citado de nada ainda, não sei de nada. Eu precisava que você falasse comigo, pra você se defender também, né? Seria bom pra você. Não, mas eu não fui citado, não sei nem o que está acontecendo. Não estou nem sabendo se tem processo, se não tem. Eu vou falar sobre o quê? O Wander, que é o presidente, hoje a responsabilidade total é dele. Ah, tá. Tá bom? Mas você não acha que é importante, não é importante você falar? Eu vou consultar o pessoal e qualquer coisa eu ligo para você. Procuramos também o vereador Wander Alckmin de Castro, atual presidente da Câmara. Perguntei a ele o que tem a dizer sobre a ação do Ministério Público Estadual. Veja bem, o Ministério Público ele fez uma auditoria no prédio da Câmara Municipal e constatou que houve algumas irregularidades. Nós tentamos sanar essas irregularidades para que nós pudéssemos terminar o prédio da Câmara. Então eu espero ser notificado pelo Ministério Público para apresentar as minhas defesas. Por que o senhor não anulou o contrato feito pelo Gustavo Melo e informou o Ministério Público das irregularidades? Não, até então eu não tinha conhecimento de nenhuma irregularidade, porque apesar de tudo eu não sou técnico e as irregularidades que o Ministério Público constatou na obra da Câmara são materiais que não condiz com a própria obra. Então eu não tinha como notificar o Ministério Público em relação a essa obra. Agora, na administração pública você tem que dar continuidade, né? Como o vereador Gustavo tinha iniciado a obra, eu tinha por obrigação de continuar a obra. Agora, o que nós precisamos é terminar a obra para entregar para a população. Vereador, a obra foi superfaturada? Não, isso aí não quero dizer, porque quando eu peguei a obra, ela já estava licitada, a empresa já estava contratada e eu não tive conhecimento do edital na época de como seria feito o edital, qual é o tipo de licitação que seria feito na obra. Então, esse superfaturamento que você está dizendo aí, eu não tenho conhecimento dele. Se o Ministério Público
teve o conhecimento, ele tem que questionar o vereador Gustavo, que na época era o presidente. E eu fui questionado pelo Ministério Público, pelo que eu estou vendo aqui, apenas pelos aditivos que eu fiz. E eu tinha que fazer o aditivo para terminar a obra. Eu tenho amparo jurídico, legal. Meus advogados na época me aconselharam que eu podia fazer o aditivo, então, e como eu não tenho conhecimento técnico, eu procurei os meus assessores jurídicos e eles me confirmaram que eu podia fazer o aditivo porque eu estava dentro da lei e eu não fiz nada fora da lei. O senhor teme ficar inelegível? De maneira nenhuma, eu tenho a consciência limpa, todo mundo conhece a minha vida, eu tenho 16 anos de vida pública e todo mundo sabe como eu trabalho na minha cidade. Então eu quero ver o bem da minha cidade. Para isso aí, o Ministério Público tem que me notificar, eu tenho que apresentar as minhas defesas no judiciário para que nós possamos resolver isso aí. O Ministério Público Estadual afirma que a licitação foi fraudada. Foi? Não, eu não posso te dizer isso, porque não foi eu quem fiz. Quem fez foi o vereador Gustavo. Então, na gestão dele, ele que é responsável. Agora, a partir do momento que eu assumi a presidência da Câmara e assumi a construção da Câmara, a partir desse momento eu sou responsável. Agora, a licitação, o modelo licitatório que foi feito, eu não tive conhecimento assim, pela internet publicado, mas não tive conhecimento se era essa o tipo de licitação legal que o Ministério Público e o Judiciário exigem. Vereador, por que a Câmara não fica pronta? Ela não fica pronta porque a empresa que foi contratada, ela é uma empresa fracassada, uma empresa que está praticamente falida, né? Então eu não posso culpar nem A e nem B, eu tenho que culpar a construtora, porque tudo que ela fez lá está pago. E além disso, ainda foi feito mais alguns aditivos que já estão prontos lá. Então, devido à empresa. Como nós já fizemos um TAC, um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público e a empresa, eu estou aguardando a empresa vir para terminar a obra. Assim que terminar, nós vamos entregar à população. Sobre a construtora Mesquita Coelho Limitada, ganhadora da licitação da obra, não conseguimos contato com a empresa e nem seus representantes.